E Universidade Concepción, vamos até São Januário. Alô, Fábio Azevedo, olha lá, Edmundo, olha lá, Cruz de Malta lá, Edmundo. Lugar bonito, hein? Olha aí, tanta história, tanta tradição, estádio do Vasco inaugurado em 1927. E onde você está neste momento? É onde Edmundo, a casa do Edmundo aí, São Januário, é onde você está, Fábio Azevedo. Exatamente, João. Um abraço, boa noite a todos que nos acompanham no Expediente Futebol. E a casa está pintada, o torcedor que virá aqui a São Januário já no domingo pelo Campeonato Estadual e na próxima quarta-feira, na decisão de vaga para a terceira fase da Conmebol Libertadores, já vai acompanhar São Januário de cara nova. As arquibancadas estão pintadas, nas cores branca, preta, preto e branco do outro lado, aqui em frente à social onde nós estamos, e bem pertinho do campo, onde eu pude acompanhar, João, a última movimentação do time, ou a penúltima, a última aberta, porque amanhã é aquele treinamento, o Zé Ricardo vai fazer alguns testes, hoje os reservas vieram a campo e trabalharam com bola, os titulares chegaram de viagem, um grupo ontem, e um outro grupo hoje pela manhã, naquele trabalho regenerativo, fizeram apenas dentro do campo uma corrida leve no entorno do campo, não dentro com bola como os reservas, e também na parte de musculação, de recuperação, trabalho também de banheiro, enfim, tudo pensando no jogo de domingo. Muita gente fala assim, mas o Vasco não está pensando na Libertadores, mas porque encaminhou a classificação? Não, degrau a degrau. A próxima partida, o próximo desafio é o Volta Redonda. E aí, João, é pegar a calculadora, começar a fazer aquelas contas. Não adianta vencer só o Volta Redonda. Tem que torcer por um empate entre Cabofriense e Bangu e que o Nova Iguaçu tropece diante do Flamengo. Pode ser empate, derrota, e aí sim, com essa combinação, o Vasco estará classificado. Mas se a Cabofriense vencer, o Nova Iguaçu tropeçar, aí a tal da calculadora, é pegar por quanto o Vasco venceu a Volta Redonda. Partindo da premissa que o Vasco vença a Volta Redonda, aí a calculadora entra em campo, porque aí precisa de números. Saldo de gols, porque a vitória é o mesmo número, hoje só apenas uma para cada equipe. Se a Cabofriense vencer, o Vasco também, cada uma vai para duas. Enfim, a matemática no estadual está um pouco mais complicada para o Vasco. Na Libertadores, perdendo por 3 gols de diferença, está tranquilo. O Zé Ricardo não garantiu se o time vai titular, mas o Henrique concedeu coletiva hoje, João, disse o seguinte, eu quero jogar. E, aliás, o grupo todo quer jogar. Ninguém quer ficar de fora, ninguém quer dar brecha. Sabe por quê, João? Reserva entra da conta do recado. E aí, como é que fica, João? Aí fica complicado, O nosso Nareba Vascão, Fábio Azevedo, tá mandando recado aqui, no Twitter. Tá dizendo, o Zé tem que botar o time titular. É o recado do Nareba Vascão aqui pra galera vascaína. Ele tá participando, Fábio. E ele passou para mim o seguinte aqui, Fábio, pode dar a notícia aí, eu vou passar para o expediente antes de chamar o Juliano Lima. O Vasco fez uma consulta ao Corinthians pelo meia Giovanni Augusto. Fez uma consulta preliminar, como tem eleição amanhã, aguarda a decisão, quem vai ser o novo presidente, sondou, sabe os valores, mas o meia Giovanni Augusto agrada muito ao técnico Zé Ricardo. O Vasco depende do Flamengo? Então vamos até o Flamengo. Juliano Lima traz informações aqui no expediente. Fala, Juliano, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos do Expediente Futebol. Voltamos aqui agora falando da sala de coletiva com uma informação de primeira mão, Henrique Dourado não viaja para Brasília, portanto está fora do jogo contra o Nova Iguaçu. Felipe Viseu também não viaja. Isso porque está esperando o resultado, se ele vai ou não para a Itália amanhã. Portanto, o Flamengo decidiu que Felipe Viseu não viaja para Brasília. Heber também com uma lesão também não viaja, assim como o William Arão. Ou seja, um quebra-cabeça para o técnico Paulo César Carpegiani. João Guilherme, daqui a pouco então tem o César goleiro. E essa informação aí, Henrique Dourado então não viaja para Brasília. Que bacana, hein? Fizemos um clássico dos milhões aqui no Expediente Futebol, hein? Do Vasco para o Flamengo, tocando a bola, muito bom aqui no Expediente. Portanto, Henrique Dourado não estreia domingo. E o Fábio Azevedo trouxe a informação. Giovanni Augusto, do Corinthians, é um nome que o Vasco está tentando agradar ao Zé Ricardo. Bom nome para o Gigante da Colina? O que foi, Edmundo? O que houve, Edmundo? É aqui, ó. Você está tossindo? Quando eu vou falar, desculpa. Começou a tossir. Aí meio... Tudo bem. Tem que respeitar os mais velhos. É que você fez a pergunta e eu tossi. Você tossiu. Quer dizer que é bom pro... Mas qual, Renato, qual o Giovanni Augusto? Qual, Giovanni? O do Atlético Mineiro seria ótimo reforço. O do Corinthians, eu praticamente confesso que não vi jogar. Acho que o Primeiro que eu não vejo o Corinthians todo domingo.
E, enfim. Acho que o melhor... E seria ele o não Figueirense. tem jogado. O do Figueirense foi o melhor de todos, Giovanni Augusto. O melhor de todos? O melhor Giovanni Augusto que eu vi foi o do Figueirense. O do Figueirense que fez o primeiro gol na Arena, na abertura antes da Copa do Mundo, Sabe qual é o contra o problema? mesmo A Corinthians. gente tem que estabelecer o seguinte termo de comparação. Né? Quem joga hoje no Vasco da Gama numa função que o Giovanni Augusto pode fazer? Quem, Eugênio? O Wagner. Entendeu? O Giovanni é melhor que o Wagner. É verdade também. Ponto. É melhor que o Eu acho Wagner? que essa questão é melhor que o Wagner. O Wagner foi mal no jogo de quarta-feira pela Libertadores contra a Universidade Concepción. Porque ele é um jogador que tem que voltar para marcar, não sabe marcar. Todas as vezes que o time chileno jogou em cima do Wagner, criou situações de risco para a defesa do Vasco. E no aspecto ofensivo não participou de nenhum lance interessante. Então, assim, se o Wagner é titular no time do Vasco, cabe o Giovanni Augusto do Vasco. Se essa é a comparação, o Giovanni entra Essa como é a uma questão. luva no time do Vasco. Agora, no time do Corinthians, ele teve muitas O time do oportunidades. Corinthians é diferente, é uma outra realidade. E- Mas no time do A realidade Corinthians... hoje é outra. Mas no time do Corinthians, as poucas vezes que vi o Giovanni Augusto atuar, ele atuou como o lado direito, né? Não, E ali jogou tem o Wagner. Paulinho, né? Onde jogou o Wagner. O Paulinho começou pela esquerda. Só foi pra direita depois que entrou o Rildo. Sim, Quem sim. fechou a direita foi o Edmundo, Wagner. eu vi alguns jogos dele, poucos, é verdade. Fazendo as duas funções, ele foi mal. Tanto fechando pelo meio como... O Wagner. Não. Ou o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. No Corinthians, tá? Não, mas Mas eu fico com essa análise do Eugênio. Para o Vasco da Gama, nesse momento... E o que tem de real, o Giovanni O Vasco contratou o Thiago Galhardo, gente. poderia agregar alguma coisa, mas Thiago não, mas Galhardo não, entrou e jogou mas e deu não, passe pra gol. mas Foi bem, não, foi bem. mas não o Giovanni do Corinthians, mas o Giovanni O Giovanni Augusto, do que vai Galo, do entrar e com a Figueirense. capacidade que ele tem, acho que agrega ao elenco do A Vasco. informação, Savoia, que temos aqui no Rio de Janeiro é de que o Giovanni Augusto não estaria muito disposto a sair do Corinthians. Aquela É verdade. Salário, Ele né? não foi inscrito no Campeonato Paulista e não tem feito boas... Aliás, não tem nem jogado, né? O último jogo que ele fez alguma coisa foi a vitória contra o Atlético Paranaense. Um gol que ele foi... Dizem que ele foi cruzar, acertou o gol, fez o gol. Mas o problema foi um do gol Giovanni importante, Augusto é o Savoia. seguinte... Hã? Foi um gol importante no Importante. jogo de O decisão, Adriano reta também final fez do um gol Campeonato importante Brasileiro. contra o né? Atlético Mineiro e o Corinthians foi campeão também graças àquele gol. Sim. Mas é muito pouco, né? É muito pouco. É pouco, O que eu tenho, a impressão que eu tenho do Giovanni Augusto, que ele tanto faz como tanto fez ser titular, ser jogador importante, ficar no banco. Acho que esse tipo de jogador, ele tem potencial. Custou muito caro, custou 31 milhões, né? Segundo um cálculo que me passaram aqui, mais 4 anos de contrato. Eu acho que custou muito caro e não está rendendo nada para o Corinthians. Prejuízo, contratação ruim, como tantas e tantas contratações ruins que o Corinthians fez. Algumas boas, mas muitas ruins, muitas. Nilmar, Pato, Giovanni Augusto, olha, e várias contratações. O que falta é ambição. Eu acho que o Giovanni Augusto tinha que ter mais ambição, querer jogar, querer ser titular. Eu sinto o Giovanni Augusto meio frio. Acho que tem potencial. Se ele for para o Vasco e jogar com vontade, não, quero ser titular, quero fazer história, acho que ele tem potencial. Só para arrematar, o Giovanni Augusto veio na leva de Guilherme e Marquinhos Gabriel. Né? Esses caras foram contratados na virada de 15 para 16, quando o time do Corinthians foi praticamente todo desmontado do meio para frente. Nenhum deles, o Guilherme hoje está no Atlético Paranaense, o Giovanni é esse que a gente está analisando. E o Marquinhos Gabriel? E o Marquinhos Gabriel na mira do Santos, mas o Carille não quer liberar o Marquinhos Gabriel, porque entende que ele pode ser importante em alguns momentos na equipe do Corinthians. melhorou, Dos né, três, foi o que Quesada, jogou no ano melhor passado. no Corinthians até Foi, agora. fez O um belo Marquinhos gol, Gabriel. fez algumas boas partidas na reta final do campeonato. Já que estamos falando do Corinthians, vamos abrir espaço então à fiel corintiana ligada aqui no Expediente Futebol. Amanhã tem eleição, domingo tem jogo, o Emerson Sheik vai voltar, Gudrian Neufer e as informações do Timão. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Dia de despedida do Corinthians. O presidente Roberto de Andrade se despediu do cargo fazendo um balanço da sua gestão. Numa longa entrevista coletiva para os jornalistas, mostrou também os troféus dos 3 títulos que conquistou em 3 anos de mandato. Vamos ao que falou Roberto de Andrade. Posso dizer que sou uma pessoa completamente realizada, velho. Chegar a ser presidente do Corinthians, eu acho que não tem maior realização que essa.
para nenhum corintiano, todos. E você cumprir o seu mandato e ir embora, cheio de taças que ficarão aí, o que eu quero mais?